Saudações, amigos de Belo Horizonte, região metropolitana. Esse recado é diretamente para você que, como eu, sofre as mazelas, as dores da nossa arquidiocese e agora sofre de ver o nosso arcebispo, Dom Valmor, alegar desconhecimento ao falar que não existe a propagação da famigerada ideologia de gênero na arquidiocese de Belo Horizonte. Quem frequenta a igreja de Belo Horizonte sabe que isto é uma inverdade. E o nosso bispo ou está sem saber de nada, como o Lula dizia que não sabia de nada, ou infelizmente, o que eu não quero crer, por se tratar de um representante de Deus na terra, ou está mentindo. Dom Valmor, esse vídeo é direcionado ao Senhor. E eu falo como um filho que se dirige ao Pai. Eu falo como um fiel, como uma ovelha que se dirige a seu pastor pedindo esclarecimentos. Eu não quero que o Senhor tenha raiva de mim, não quero que o Senhor tenha ódio de mim, eu quero que o Senhor pense que eu sou um filho ademoestando seu pai para tratar de um tema sério do irmão que está drogado e o pai passa a mão na cabeça. Pois bem, talvez muitos não tenham tido acesso às palavras de Dom Valmor no WhatsApp, no áudio que ele mandou gerar e compartilhar em toda a arquidiocese, negando a verdade, negando os fatos. Como eu não tenho uma grande produção, não tenho técnica, sou o primo pobre do Bernardo Kister, eu faço questão de mostrar para vocês, apesar de toda a precariedade tecnológica, eu acredito que o áudio vai captar. Se não estiver captando, aumente um pouco o volume do seu YouTube, que eu vou comentar o recado que Dom Valmor mandou para os fiéis. Compartilho com seu coração um assunto da mais alta importância para o caminho missionário de nossa igreja, particularmente aqui na amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Quero compartilhar que na Arquidiocese de Belo Horizonte não existe, com a aprovação do arcebispo e de toda a igreja, pastoral da diversidade sexual. Na data de hoje, 28 de novembro de 2018, em reunião do Conselho Presbiteral Arquidiocesano Pleno, reunindo representantes de todo o clero arquidiocesano, com um número de cerca de 50 participantes, padres e bispos auxiliares, tive a oportunidade de dizer: não aprovo a adoção e o uso desta nomenclatura pastoral da diversidade sexual. Aqui não existe pastoral da diversidade sexual. Primeiro ponto. O Dom Valmor foi muito positivo ao enfatizar que é contrário à existência de uma pastoral da diversidade sexual, que é contrário à ideologia de gênero. Só que falar que aqui não existe uma pastoral da diversidade sexual é ignorar a existência do Santuário São Judas Tadeu, é ignorar a existência do Padre Áureo. O Santuário São Judas Tadeu, há pelo menos um ano, tem a pastoral da diversidade sexual e até mesmo na catequese das crianças, temas LGBTs são tratados para meninos que vão fazer a primeira comunhão com 7, 8 anos de idade. É de cortar o coração, é de indignar. Quantos pais, quantas mães não chegam no Santuário São Judas Tadeu pedindo auxílio para o padre, perguntando como tratar a situação do meu filho que está em pecado grave, que está pecando contra a lei de Deus ao praticar a sodomia, e o padre diz: isso é normal, isso é saudável, anormal é o seu preconceito. Temos que ir contra a Bíblia, temos que ir contra o próprio Cristo crucificado e aceitarmos todas as formas de amor, pois afinal, de acordo com esses padres teólogos da libertação, nenhuma delas leva ao inferno. Porque até mesmo, nem no inferno esses padres acreditam, tamanho o sacrilégio deles, tamanho o materialismo desses homens. E se você duvida do que eu estou falando, vá à Igreja São Judas Tadeu. Se você duvida do que eu estou falando, vá procurar o Padre Áureo, que foi promovido para uma das igrejas mais ricas da cidade, que fica no Belvedere, foi colocado numa das paróquias mais bem-sucedidas da cidade, que é a Nossa Senhora Rainha, como um prêmio por rasgar a Bíblia, como um prêmio
por se voltar contra a lei de Deus. E o senhor Dom Valmor não sabe dessa situação? Se o senhor Dom Valmor não sabe, então quem foi que promoveu o Padre Áureo? Quais foram as realizações dele para essa promoção? E afinal, o que aconteceu com Frei Alexandre, que foi tirado do seu lugar apesar de um grande sucesso, que foi isolado? São perguntas que não querem calar. Afinal, o que está acontecendo na arquidiocese que o próprio arcebispo desconhece, como diz, desconhecer? Vamos continuar ouvindo o áudio de Dom Valmor. A orientação da igreja é criar centros de acolhida e escuta familiar para o trabalho bonito de preparação para o matrimônio, preparação para o batismo, para a experiência bonita de preparar aqueles que precisam, como do sacramento da crisma, para o matrimônio, como exigência canônica, setor de orientação de famílias, setor de acolhida das pessoas em segunda união e orientação a respeito daquilo que a igreja diz e indica, grupos de escuta para ajudar as pessoas que precisam, confissões, orientação espiritual, assim se congregando num centro de escuta e de acolhida familiar. Portanto, não existe pastoral da diversidade sexual, menos ainda qualquer coisa que tenha sombra de ideologia de gênero. Nós aqui estamos para a fidelidade ao magistério da igreja, à experiência bonita da doutrina da fé, sem discriminar a ninguém, acolhendo a todos, porque somos todos filhos e filhas. Pois bem, a arquidiocese não promove ideologia de gênero. Então, o que são os simpósios de ideologia de gênero promovidos pela PUC, que é uma universidade chefiada por um bispo auxiliar de Dom Valmor? O que são os retiros das pastorais, que já são mais de uma, de diversidade sexual, como o Bernardo Kister acabou de denunciar, que teremos mais um retiro da pastoral de diversidade sexual no dia 9 de dezembro próximo? Afinal, Dom Valmor, a quem o senhor quer enganar? A Cristo o senhor não engana. A um Deus que está em todos os lugares, que vê tudo, que ouve tudo, que conhece os nossos pensamentos, as nossas vontades mais íntimas, o senhor não engana. E aos fiéis, o senhor não deveria enganar. Afinal, o senhor tem um dos cargos mais belos e mais nobres na nossa Santa Igreja. E o que está acontecendo, afinal, na Arquidiocese de Belo Horizonte? É muito estranho o que está acontecendo na última década. O Frei Cláudio Van Balen, lá da Igreja do Nossa Senhora do Carmo, que ele continua exercendo seu sacerdócio, continua celebrando a missa de domingo, 11 horas da manhã, apesar de décadas de denúncia de fiéis falando que ele prega contra a virgindade de Maria Santíssima, que ele fala que não existe milagre, que ele fala que não existe inferno, que ele fala que o próprio Cristo não era divino. Ele é um ateu celebrando missas. Procurem a entrevista do Frei Cláudio Van Balen no Jô Soares, há uma década atrás, e vejam que heresiarca, que sujeito perigoso para a Santa Igreja, que homem contrário aos ensinamentos de Cristo. E continua lá, no horário mais nobre de uma das igrejas que ficam na região mais importante de nossa cidade, a região histórica da Savassi, da Nossa Senhora do Carmo. Temos um heresiarca, temos alguém contrário à fé, e nada é feito pelo senhor arcebispo. Pelo contrário, quando tentaram fazer, quando tentaram denunciar, sempre Dom Valmor barrou. O próprio reitor da PUC, Dom Joaquim Giovanni Moll, que é conhecido na PUC pelos círculos de direita como Mao Tse Tung, tamanho seu esquerdismo. Será que Dom Valmor não sabe que, além de ser entusiasta da ideologia de gênero, Dom Moll é um entusiasta do PT, que contraria todas as diretrizes da arquidiocese, que proíbe política se misturar com sacerdócio, que proíbe campanhas políticas nas igrejas? Dom Moll sobe anualmente no carro de som do Grito dos Excluídos, brigando com a direita brasileira, sempre com o boné da CUT, com a camisa do MST, pregando luta de classes, defendendo o terrorismo, defendendo a luta de negros contra brancos, de mulheres contra homens, de homossexuais contra heterossexuais.
numa estratégia marxista de dividir para conquistar. E nada é feito. Será que Dom Valmor não conhece quem está ao seu lado, seu bispo auxiliar, um dos seus braços direitos? Ou será que Dom Valmor não tem força, não tem poder, não tem capacidade para exercer seu cargo e para combater a heresia dentro da própria diocese? Será que Dom Valmor é um bispo fraco ou é um bispo pecador? Não sabemos, isso cabe a Deus julgar, mas no meu caso, como católico, como alguém que frequenta missas em Belo Horizonte, como alguém que vive a realidade dessa arquidiocese, eu não posso me calar porque a coisa já passou do limite. Um padre, porque expulsou pessoas que estavam fazendo panfletagem para o Haddad da sua paróquia, foi expulso da TV da arquidiocese, foi proibido de dar aulas na PUC após 35 anos lecionando. Outro padre, porque declarou apoio ao Bolsonaro, foi tirado da sua paróquia, foi tirado da sua cidade e jogado no Cafundó do Judas. Isso é a coisa mais comum em Belo Horizonte. Enquanto isso, padres que promovem candidatos abortistas, padres que promovem candidatos ideólogos de gênero, não são incomodados. A senhora Áurea Carolina do PSOL, uma candidata, que é a Marielle com cérebro, que é uma pessoa perigosíssima, foi fazer campanha em paróquias, defendendo aborto, defendendo legalização de droga, e nada foi feito para impedir. O Adriano Ventura, que saiu de grupos da Igreja Católica, de grupos paroquiais, e se candidatou pelo PT, foi vários mandatos vereador pelo PT e defendeu todas as pautas do PT na Câmara Municipal, com apoio velado de padres e com apoio explícito de até mesmo um bispo, que é o Dom Joaquim Moll. Nada é feito, fora o que corre a boca miúda, Dom Valmor. Nós católicos de Belo Horizonte queremos saber por que o padre Paulo Ricardo nunca pôde vir aqui. Por que o padre Paulo Ricardo nunca obteve uma autorização para palestrar em nossa cidade, em nossa diocese? Essas coisas estão entaladas na garganta de todo católico de bem de Belo Horizonte. E nós amamos nossos bispos, nós respeitamos nossos líderes, mas nós não somos cegos. E nós somos filhos que cobram sim do pai quando o pai está batendo na mãe, quando o pai está sendo omisso com o irmão drogado. Não é porque nós respeitamos, não é porque nós obedecemos, não é porque nós seguimos a hierarquia que nós seremos cegos, que nós seremos manipulados, até porque quando a hierarquia se volta contra a Igreja Católica, nós temos que defender a Igreja. A hierarquia não está acima de 2000 anos de legado. A hierarquia não está acima da doutrina. A hierarquia não está acima dos ensinamentos dos santos. A hierarquia existe para servir a Deus e não para se servir dele. Eu peço que você, que tenha contato com Dom Valmor, leve este vídeo até ele. Dom Valmor, eu falo como alguém que ama o Senhor, que respeita o Senhor e que quer o melhor para a nossa igreja. E eu digo, eu quero sentar e conversar com o Senhor, porque eu acredito que essa situação pode ser resolvida. Eu acredito que a situação pode ser melhorada e que o Senhor ainda tem muitos anos pela frente de altos cargos na nossa igreja e que a coisa pode melhorar, porque Pio IX começou seu pontificado muito mal e terminou como um beato que foi um dos maiores papas de nossa história. Largue, Dom Valmor, essa loucura por fazer a Catedral Cristo Rei, uma catedral feita por um comunista, que é o Oscar Niemeyer, uma catedral feita por um homem que não cria em Deus, por um homem que não gostava da arquitetura tradicional de nossa igreja. Largue isso e olhe para a realidade das paróquias. Olhe para a realidade do povo católico que não se vê mais representado com seus pastores, que preferem aqueles que cospem na cruz de Cristo. Muito obrigado.